tipicamente intelectual, se fecha para um todo maior e aí cai-se em um grande problema. E aqui eu sigo mais ou menos as ideias do Rubem Alves em torno disso, naquele livro dele, Filosofia da Ciência, que é o problema da hiperespecialização. Você querer, o exemplo que ele dá lá, tocar piano aprendendo somente uma tecla. Não vai dar, não teremos uma sinfonia ali. E que é o problema justamente que eu vejo na academia, em que não se percebe o que está acontecendo no chão do popular, no chão do povo. E quando se percebe, relega-se em um claro sentido que varia em torno do orgulho e da soberba a algo de segundo plano. E aí, quando menos se percebe, esse conceituação não tão teórica, mas muito mais prática, que ocorre no nível popular, acaba interpenetrando-se com esse ambiente tipicamente filosófico. Não corramos atrás do vento, como nos diz Eclesiastes. Há muita sabedoria na sabedoria popular. E como há muitos problemas também. E alguns problemas que surgiram nesse nível popular, enquanto haviam essa dimensão intelectual, que é importantíssima, mas dois grandes problemas que surgiram foram o gnosticismo e o maniqueísmo. Isso a um nível popular. E que depois levou a uma necessidade de uma conceituação mais intelectual, o que a gente observa bem nas grandes batalhas travadas por Agostinho contra as heresias. No caso do Agostinho, primeiramente, inclusive, contra o maniqueísmo, do qual ele próprio fez parte durante tanto tempo. Mas no caso do gnosticismo, nós podemos dizer que o gnosticismo ele foi, e aqui eu sigo a conceituação do Colin Brown, foi uma aguda helenização do cristianismo. A palavra gnosis, ela significa conhecimento e diz respeito a seitas religiosas naquela época que alegavam ter um conhecimento superior da realidade. E só aqui nós temos já bem identificado, para o cristão atento, uma heresia, porque Cristo veio para nos transmitir aquilo que ele ouviu do Pai. Então não há essa necessidade de ter esse conhecimento superior. Esse conhecimento superior ele já nos foi repassado por Cristo da forma mais pedagógica possível, a partir das parábolas, que usavam elementos, situações do cotidiano, que iam desde a agricultura até o comércio, utilizando figuras muito conhecidas, como por exemplo a fabricação de comida, culinário, fermento, enfim. No caso da erudição mais recente, tende-se a ver o gnosticismo enquanto uma miscelânea de ideias religiosas que misturavam o judaísmo, ideias do Oriente Próximo, filosofia popular e cristianismo. Seria algo mais ou menos semelhante ao que nós temos hoje com as testemunhas de Jeová e a teosofia. No caso do maniqueísmo, ele começa por volta do século III e ele foi fundado por uma pessoa chamada Mani. Daí onde vem o nome, Mani, maniqueísmo. Mani nasceu no ano 215 e faleceu em 275. E, basicamente, de uma forma bem geral, claro que o maniqueísmo é bem mais complexo do que isso, mas de uma forma bem geral, dizia-se que o maniqueísmo seria a comprovação de que havia um combate primitivo, onde duas forças de igual poder lutavam entre si, luz contra as trevas. E aqui já há claramente uma heresia exposta, não é? As trevas, o domínio do mundo, do cosmos humano, o domínio de Satanás, não tem a menor chance contra o domínio da luz de Deus Altíssimo, porque Satanás já foi derrotado na cruz por nosso Senhor Jesus Cristo.
Então aqui já se percebe claramente a principal heresia do maniqueísmo. Igualar em sentido de força em torno desse combate. A outra heresia estava no fato deles dizerem que a salvação da alma se daria basicamente pela libertação da alma do corpo. E aqui nós temos novamente aquela noção clássica já trazida principalmente por Platão, de que a realidade, digamos assim, o mundo material, empírico, é uma cópia de algo mais perfeito, que seria as ideias, ou o mundo das ideias, e que por isso, em sendo cópia, era imperfeito. E o corpo, então, seria um cárcere da alma, como está descrito, por exemplo, por Platão, quando ele utiliza aquele mito da parelha de cavalos. Um condutor que tenta conduzir um cavalo que tenta ir para cima e outro que tenta ir para baixo, se precipitar sobre a terra. E nesse embate, a alma cairia, então, e habitaria, encarnaria em um corpo, e somente se libertando deste corpo é que ela viria a poder novamente contemplar o que era perfeito, as ideias. Bom, essa é uma noção classicamente grega, essa noção dessa distinção entre corpo e alma. Mesmo um pensador como Agostinho não conseguiu se desvencilhar, se separar totalmente dessa dicotomia corpo e alma, embora o Agostinho depois refine e deixe mais propriamente enquanto uma questão cristocêntrica bíblica. E é aqui onde nós temos que fazer uma distinção. Porque, por exemplo, em Romanos 7, Paulo nos diz que a carne luta o tempo todo contra o espírito, assim como o espírito se opõe o tempo todo à carne. Lembremos também que Cristo, ainda no Getsemane, diz aos discípulos: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E aí devemos entender aqui que carne, num sentido judaico-cristão, como nos é mostrado na Bíblia, não é propriamente o corpo. Existe uma diferença entre corpo e carne. O corpo é a nossa matéria, a nossa parte visível, propriamente dizendo. A carne é tudo aquilo que diz respeito às fraquezas, às vicissitudes, às debilidades, aquilo que pode-se dizer de uma certa forma é cego para as verdades, porque essa verdade é do âmbito espiritual. Somente o nosso espírito que está pronto, como Jesus disse, como Paulo nos falou, se opõe à carne, somente o nosso espírito é que está numa íntima comunhão com o Espírito Santo. A carne não. A carne é aquilo que nos debilita. Usando aqui uma frase de Martinho Lutero, em que ele diz que percebeu que depois da sua conversão, a carne, o velho homem, sabia nadar. E por isso ele tem que afogá-lo agora todos os dias. Quer dizer, a carne é justamente isso. É o nosso velho eu, são as nossas inclinações para o pecado, advindas da nossa constituição a partir do pecado original e que, como diz em Romanos 7, se opõe o tempo todo ao espírito. O corpo, para o cristianismo, não é algo ruim, nem muito menos um cárcere da alma. E aqui tem uma interpretação minha de que essa visão, que de uma forma geral, claro que variava entre um autor ou outro, mas de uma forma geral, dentro da cultura grega antiga, o corpo era visto então
enquanto algo negativo, enquanto um cárcere da alma. E me parece que as conclusões que Paulo, o apóstolo Paulo, tira e claramente coloca isso em torno de Romanos, capítulo 1, ou nas epístolas colocadas principalmente aos coríntios, com relação à questão da imoralidade sexual, me parece que se baseia muito nisso. Um povo que via o corpo como algo ruim, como algo eminentemente uma prisão, um cárcere da alma, não poderia desfrutar desse corpo de uma forma saudável. Já no cristianismo, não, porque Agostinho chega à conclusão de que tudo o que Deus criou é bom. E aí, dentro da filosofia, em um sentido ontológico. Quer dizer, o que seria aqui a ontologia seria a parte da filosofia em que trata o ser enquanto si mesmo. Por exemplo, lembrando aqui as perguntas que Sócrates fazia: o que é a justiça? Ele não estava perguntando o que era a justiça de A, de B ou de C, ele estava perguntando o que era a justiça nela mesma. Né? Da mesma forma, Agostinho vai dizer: toda criação é boa, quer dizer, tudo que Deus criou é bom, em um sentido ontológico, em um plano metafísico. O mal vem justamente pela má vontade, pelo pecado do homem, no mau uso propriamente do corpo, onde surgiria a imoralidade sexual. Mas percebe-se então que o maniqueísmo, de que estávamos tratando, ele ainda trabalha com essa noção de que tudo aquilo que é material é mal. E, em certo sentido, e essa é uma crítica que eu faço ao Agostinho, tem muitos elogios ao Agostinho, mas também algumas críticas. E uma crítica é essa, é que ele se deixou influenciar muito inicialmente pelo neoplatonismo, pela filosofia de Plotino. E aí, relembrando aqui bem rapidamente, de uma forma bem geral, a filosofia de Plotino, ela é um movimento de descida e de subida, digamos assim, embora essa seja uma forma pedagógica, porque no mais não se pode ter uma espacialização ou uma temporalização na questão da emanação do uno. Em Plotino, tudo ocorre de forma simultânea. Mas, de uma forma geral, para ficar pedagogicamente bem explicado, na filosofia de Plotino, nós temos uma dimensão que ele corrobora com o logos grego, o princípio, a razão, a verdade, a ideia fundamental, que seria o que ele chama de uno. Esse uno, ele é absoluto em si mesmo, quer dizer, ele comporta tudo e todo. Tudo num sentido quantitativo, todo num sentido qualitativo. E esse uno, ele transborda, ele passa por um processo de emanar de si mesmo, que seria algo mais ou menos, para usar uma figura aqui que nós possamos entender, quando você abre um perfume. De repente, aquele perfume, ele exala e toma todo o ambiente. Seria mais ou menos isso. O uno, ele transborda em si mesmo e com isso ele vai criando regiões